A paz do Senhor, meus amados, que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Quero aqui mais uma vez, com a graça do Senhor, compartilhar mais uma rápida palavra de Deus para a nossa reflexão espiritual. E hoje aqui eu quero fazer uso de dois textos bíblicos, um no Novo Testamento e o outro no Antigo Testamento, para fundamentar essa nossa reflexão. O primeiro texto está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7 e o versículo de número 9, que diz o seguinte: Os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-no como escravo ao Egito, mas Deus estava com ele. O outro texto está em Juízes, capítulo 16 e o versículo de número 20, que diz o seguinte: Então ela chamou, abre aspas, Sansão, os filisteus estão te atacando, fecha aspas. Ele acordou do sono e pensou, abre aspas, sairei como antes e me livrarei, fecha aspas. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Eu li aqui na NVI, Nova Versão Internacional. O tema dessa nossa reflexão é: de que lado Deus está? Queridos, nós temos a tendência, muitas vezes, de associarmos a presença de Deus às circunstâncias da vida. Por exemplo, se as circunstâncias da vida estão favoráveis, ou seja, se tudo está indo bem na minha vida, então isso é um sinal de que Deus está comigo e de que Deus também está me aprovando. Mas se as circunstâncias estão desfavoráveis, então isso é um sinal de que Deus não está comigo e de que Deus também não está me aprovando. Assim, muitas vezes, nós pensamos. Mas será que nós podemos, amados, usar as circunstâncias como padrão para definirmos se a presença de Deus está ou não está conosco? A Bíblia nos mostra, queridos, que não. Esses dois textos que eu li aqui nos mostram que nós não podemos nos basearmos nas circunstâncias da vida para sabermos se Deus está conosco e também se Ele está nos aprovando. O primeiro texto nos fala que os irmãos de José, ou seja, os patriarcas, venderam José para o Egito. E nós sabemos, amados, ao lermos a biografia de José descrita na Bíblia, que as circunstâncias na vida de José eram totalmente desfavoráveis. Nós percebemos que após ele ser vendido ao Egito, a Bíblia nos mostra que ele foi preso injustamente e ele ficou ali muitos anos encarcerado. Então, as circunstâncias na vida de José eram totalmente desfavoráveis. Mas a Bíblia nos mostra, o texto de Atos capítulo 7, versículo 9, diz que o Senhor, apesar de todas essas circunstâncias desfavoráveis, o Senhor estava com ele. O outro texto que eu li é Juízes capítulo 16, versículo 20, nos mostra que Sansão, naquele momento na vida dele, as circunstâncias eram favoráveis, mas, no entanto, o texto deixa claro que o Senhor não estava com Sansão. Então, queridos, o que eu quero dizer aqui é que nós não podemos usar como parâmetro ou como regra as circunstâncias da vida para sabermos se a presença de Deus está ou não está conosco, ou se Deus está nos aprovando naquilo que estamos fazendo, ou se Deus não está nos aprovando. Mas então qual é a regra? O que nós temos que fazer? Qual é o aferidor para sabermos se Deus está ou não está conosco?
O aferidor, amados, é a nossa obediência à palavra de Deus. Em Josué, no capítulo 1, Deus, antes de dizer a Josué que estaria com ele onde quer que ele andares, Deus disse o seguinte a Josué: medita na minha lei dia e noite, e tenhas cuidado de fazer tudo quanto está escrito, e então você farás prosperar o teu caminho, e prudentemente te conduzirás. E só então, depois, queridos, que Deus disse essas palavras, né? Que Deus disse a ele: estarei contigo onde quer que andares. Quando Deus diz, né? Medita na minha palavra dia e noite e tenhas cuidado de fazer tudo quanto está escrito, Deus, na verdade, estava dizendo para Josué o seguinte: obedeça, aprenda e obedeça a minha palavra, e então eu estarei com você por onde quer que você andar, independentemente das circunstâncias. Então, de que lado Deus está, queridos? Deus está do lado daqueles que obedecem a sua palavra independentemente das circunstâncias. Que Deus abençoe a sua vida e até um próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.